Olá, galera! Tudo bem com vocês? Voltamos! Estamos firmes e fortes e estamos construindo um conhecimento à distância. Conexão Escolar entra aí no celular, trazendo essas informações que estão ajudando a você construir as bases do conhecimento. E galera, estamos terminando o ano, mas ainda temos muita coisa para ver. Acredito que vocês lembrem que na aula passada falamos sobre sistema endócrino, que é um sistema hormonal. E os hormônios são substâncias que vão atuar no nosso organismo, fazendo com que nós tenhamos respostas para situações que se apresentem tanto externamente como internamente. Então, bora continuar? Beleza! Então, gente, hoje Sistema Endócrino 2 e o objetivo da aprendizagem é reconhecer as estruturas do sistema endócrino e correlacionar com as diversas funções que ocorrem no nosso organismo por ações hormonais. Etapa 14, ok? Professor Sérgio Mala e o Quevedão aí nas libras. Perfeito! Vamos lá, gente. Relembrando, o que é o sistema endócrino? Gente, ele é composto de glândulas, que é um conjunto de órgãos especializados em produzir hormônios. Hormônios vem da palavra hormônio, que significa trabalhar, atuar, né? Então o hormônio vai lá e manda que um órgão trabalhe, beleza? Nós temos várias glândulas no nosso corpo que produzem hormônios. Por exemplo, nós temos a glândula pineal, nós temos a glândula pituitária, nós temos a tireoide, temos as paratireoides, temos o timo, temos as adrenais, temos o pâncreas, o ovário e o testículo. Se você prestou bem atenção e cortar isso no meio, do lado eu mostro o menino, do outro lado eu mostro uma menina. Como é que eu sei, professor? Menina tem ovário, menino tem testículo. Ok, professor. Continuando. Os hormônios são secreções capazes de alterar o funcionamento do organismo para que este consiga ajustar diferentes condições interna e externa. Atenção, mas você na rua de bobeira, curtindo uma musiquinha, de repente um Rottweiler, aquele cachorrinho bem bonitinho, né? E ele olha para você e faz, mostra os dentes, aí você sai numa carreira miserável. Olhe, o Usain Bolt, aquele cara da flechinha, meu amigo, não chega nem perto de você. Você vai e pula o muro do tamanho do muro, quando cai do outro lado, olha para o muro e diz, meu Deus, como eu consegui fazer isso? Maria, eu ia morrer, aquele cachorro ia me matar. Quando você olha, tá lá um cachorrinho bem legal, pitbull, faz a mesma coisa. Aí você tem que pular o muro de novo. O que acontece nessas situações, gente? É a adrenalina. A adrenalina. Os meninos que estão aí, vocês estão nessa idade, 13, 14 anos, né? Já estão se interessando pelas meninas, aí bota um gelzinho no cabelo e diz, hoje eu falo para ela, hoje além de eu dar aquele chocolate a ela, eu vou dizer para ela que eu quero casar com ela e ter 12 meninos. Eita, bicho arrochado! Aí o que é que acontece? Você vai em direção à menina, a menina já percebe algo no ar, para na tua frente, você para na frente dela e fica... E não sai nada! O que é isso, gente? A adrenalina, ele mexe demais com o nosso organismo. Mas vamos ver outros hormônios bem interessantes. Dá uma olhada. Na aula passada, ficamos em suprarrenais. Supra é acima, renal é rim. Então são duas glândulas que estão aonde? Sobre os rins, ok? De um lado e do outro. Elas são estruturas gordurosas e ela é dividida em duas regiões. O córtex e a medula. O córtex produz dois hormônios, o cortisol e a aldosterona. O cortisol é o hormônio do estresse. Esse cortisol é um hormônio que prejudica muito o organismo. Ele faz com que o organismo trabalhe sem necessidade. Ele faz você ficar tenso quando não há nenhuma tensão aparente, mas você fica estressado. Então se o cara chega e fala assim, professor, diga, estou nervoso, não é? É o cortisol. Agora, os mineralocorticoides, eles são chamados de corticosteroides.
Acho que alguns de vocês já fizeram uso de corticoides. Estava com infecção, estava com um processo patológico e o médico passou corticoide. E você observou que você ficou inchadinho. Por quê? Porque ele retém líquido. E aí você não pode fazer uso de corticoide sem uma orientação médica. Isso é muito importante. Seu tio usa esse corticoide toda vez que tem uma lesãozinha no joelho, dá pelado, uma coisa desse tipo. Você tiver, não use esses chamados remédios esteroidais, ele cobra um preço muito alto. Já na medula, você tem epinefrina e norepinefrina. São determinados hormônios da fuga, do medo, da raiva. Mas veja só, eu chego aqui e digo, Quevedo, eu vou lhe matar. Ele fala, não faça isso, meu amigo. Eu vim do Rio Grande do Sul só para conhecer o Sérgio Mala. Eu digo, ô rapaz, aí eu abraço ele, é aquela festa. Então o que aconteceu? Um hormônio manda você brigar, o outro manda você se acalmar. Tem que haver o antagonismo. Senão, toda vez que você tivesse raiva, você só pararia quando tivesse matado o cara. E olhe lá, né? Então é esse aspecto que eu quero te falar. A epinefrina e norepinefrina, eles trabalham dessa maneira. Um antagônico ao outro, ok? Aí aqui eu tenho alguns distúrbios que vocês podem ter visto já por aí. São duas doenças quando nós temos distúrbios nos hormônios do córtex. Vou te mostrar o córtex de novo, ó. Essa parte de fora, ó, cortisol e aldosterona, ó. Então, quando você tem distúrbio, você tem duas doenças. Uma chamada de Addison, doença de Addison, e a outra chamada de doença de Cushing. Nome das pessoas que descobriram essa doença. Então, na doença de Addison, quando você vai ao médico, ele observa esses melasmas, essas manchas escuras aqui no cotovelo, ó, fica bem escuro, aqui embaixo da axila, ó, aqui na virilha, bem escuro, né? Quando ele manda você levantar a gengiva, né? Puxa assim para cima, e ele vai ver o quê? Que existe uma região preta aqui, né? Essas pessoas ficam demasiadas só nos olhos, ficam magras e ficam aceleradas. O nível de cortisol é extraordinariamente alto aí nessas pessoas. E estresse é o sobrenome dessa pessoa. Pode aparecer essas manchas aqui na pele, que se assemelha a vitiligo. Você sabe que vitiligo é uma doença que falavam que Michael Jackson tinha, que é uma doença autoimune, é uma doença gerada do próprio corpo. E você tem também essa síndrome de Cushing. O volume do abdômen ele é bem dilatado, a gordura fica apenas abdominal, as pernas ficam bem fininhas, parece que vai se torar, perna de siriema, certo? Ele tem uma corcova do camelo aqui, ó, coxinha de gordura, ó, corcova de búfalo aqui, fica uma gordura aqui nas costas. Ele tem, bate nos cantos e fica, ai, tá doendo, quando foi que eu bati? Essas contusões e equimoses é comum. E quando o médico olha, ele diz, eu estudei um dia isso, foi com o professor Sérgio Mala na Conexão Escolar, no ano da pandemia. Vocês no futuro. Aí você diz assim, eu vou concluir essa clínica antes que peça os exames de laboratório. Aí você fala assim, moço, levante a camisa, por favor. Quando ele levantar, tu vai ver essas estrias, ó, são lindas, pessoal. É típico, o nome disso é sinais da doença. A clínica é justamente isso, tem que ter essas estrias para mostrar que o cara está com essa doença e tem que ser tratado, visto que ela afeta o coração e pode levar à morte dessa pessoa. Beleza? Doença de Addison e doença de Cushing são doenças de metabolismo das suprarrenais. Você tem também o famoso pâncreas. O pâncreas, pessoal, ele está localizado aqui, do lado esquerdo. Enganei vocês, enganei o Stefan também. É do lado esquerdo, Quevedo. Do lado direito você tem o fígado e a vesícula biliar. Do lado esquerdo você tem um pâncreas e tem um baço. O rim você tem no lado e do outro, e o estômago está aqui pelo meio. O coração é voltado para o lado esquerdo, o pulmão esquerdo é menor, o pulmão direito é bem maior. Beleza? Muito bem. Então, quando você observa aqui, ó, o pâncreas localiza atrás do estômago
entre o duodeno e o baço. Esse órgão atua como uma glândula exócrina, secretando suco pancreático. E como um endócrino, que é formado pela leilota de Langerhans, que possui dois tipos de células, a alfa e a célula beta, que produz os hormônios glucagon, alfa-glucagon, beta-insulina. Insulina! Insulina! Já ouvi falar, meu avô toma insulina. Toma, sabe por quê? Porque ele tem uma doença chamada de diabetes mellitus, né? É uma doença do açúcar, né? E ele não produz, ou se produz em pequena quantidade, e se produz em quantidade, não produz em qualidade. O que, professor? Não produz em qualidade o hormônio que faz com que o açúcar entre na célula para gerar energia. Então, ó, no pâncreas endócrino, que é o que nos interessa nessa aula, a insulina baixa sua taxa no sangue, estimula o armazenamento de glicose pelo fígado, estimula a síntese de proteína. Então, quando eu tenho, olha só, baixa sua taxa no sangue. Já o glucagon estimula a quebra de glicogênio no fígado, aumentando a glicemia sanguínea. É o seguinte, terminei de almoçar, ok? Ok. Chego lá, tem um pudim, eu pego uma colher, jogo na boca. Nessa hora, gente, esse açúcar vai se transformar em gordura. A gente chama de lipogênese, origem da gordura. Certinho? E por que isso? Porque neste momento a gente está utilizando a insulina para colocar a glicose dos alimentos dentro das células, tirando da corrente sanguínea. Quando vem esse excesso, o que é que a gente faz? Um caminho intermediário, que a gente chama de via metabólica intermediária, e manda aquilo ali para os depósitos de gordura. Já o glucagon é um hormônio que se escuta pouco falar, mas muito importante. Por exemplo, já deve ter acontecido com um de vocês aí, algum dia, que vocês estavam deitados e se levantaram rapidamente e ficaram tontos. O nome disso é hiporaxia posicional estrutural. O que aconteceu? Você estava deitado, seus vasos estavam relaxados. Quando você levantou rápido, o sangue tem que chegar ao cérebro. Como os vasos estavam dilatados, não deu para chegar ao cérebro. Então, rapidamente, seu corpo regula isso. E aí o sangue chega ao cérebro, você vê tudo escuro, mas não desmaia. Uma vez. A outra situação é você estava assistindo uma aula, de boa, tranquilo, em casa ou qualquer canto, de repente, sentadinho, tranquilo, a vista escureceu. E aí você desmaiou, meteu a cabeça lá, levam para o médico, quando observa a sua glicemia, está lá embaixo. Você é um indivíduo que tem problemas de hipoglicemia. Se você tiver já diabetes e fizer tratamento, pode ter sido pelo excesso de insulina, que roubou todo o açúcar da corrente sanguínea e provocou isso com você. Então, pessoal, essa doença está ligada, a diabetes está ligada diretamente a esses hormônios. E nós temos dois tipos. A tipo 1, que é a doença autoimune com destruição total das células betas do pâncreas, responsável pela produção de insulina. Se desenvolve na infância, de 9 a 11 anos, ser um boyzinho, pirralhinho, tranquilo. De repente, desmaia. De repente tem o hálito muito forte, cara, rapaz, tua boca tá podre, não, nada disso, é porque você está queimando gordura, começa a perder peso, vai o médico e fala assim, diabético. Quando faz os exames, diabético tipo 1. Resto da vida, você vai ter que aplicar insulina diária para poder ter uma vida que se assemelha ao normal. Já tipo 2, que é mais de 90% dos casos, a gente vê na vida toda, nunca teve problema de diabetes, chega da idade adulta e aí a gente começa a ter, por exemplo, excesso de peso, muito fumo, muito álcool, né? E isso aí vai causar a diminuição da potencialização da insulina e você vai ter que fazer ou regimes e sensibilizadores de insulina, ou regimes sensibilizadores de insulina é a própria insulina, né? Então, essa é a diabetes tipo 2. Nós temos também uma outra glândula, que são as gônadas. As gônadas, pessoal, são os testículos e ovários. Quem tem testículo? Menino, menino, menino. Quem tem ovário? Menino, menino, menino. Não é?
Então, é diferente. São as únicas glândulas que um sexo tem e o outro não tem. Os testículos, no homem, obviamente, né? Localizado no interior da bolsa escrotal. O seu testículo é uma gônada e tem uma pelezinha que fica externa para baixar a temperatura. Quando está frio, a bolsinha, digamos, retrai, coloca o testículo para dentro do corpo. Né? Quando está quente, dilata, para a temperatura ficar adequada para ocorrer a produção de espermatozoides. Senão, os seus espermatozoides não irão prestar, você será estéril. Tá? Aí diz, sob a influência de hormônio FSH-LH, produzido pela adenipófise. Isso aqui tem o seu testículo, ó, o escroto, que é o saco, ó, não é? Aí aqui dentro eu tenho um epidídimo, onde se armazena o espermatozoide. Eu tenho essa estrutura que é o duto deferente, ó. Passa aqui pelas vesículas seminais, pela próstata, vem aqui e sai. Não é? Mas aqui não interessa, a gente já falou sobre isso em outras aulas. O que me interessa mais aqui é o testículo e o hormônio que ele vai produzir. Ele produz quem? Testosterona. Testosterona. Ona, professor, é um corticoide, né? Perfeito. Testosterona é corticoide. Se você é maguinho e tomar testosterona, você fica um mala. Pronto. Eu era igual a Quevedo, assim, quando eu tinha a idade dele. Essa coisa magra, assim, meio triste com a vida e tal, né? E, de repente, eu comecei a tomar testosterona. Olha, Paulo, hoje o Hulk, Sérgio Mala, o verdadeiro Hulk. Então, veja só, agora, o que é que acontece? Ó? Apareceu os caracteres sexuais secundários, masculino. A barba, que eu retiro, os pelos pubianos, que são os pelos daqui, a minha voz ficou grossa, desenvolvi a musculatura. Amadureci os órgãos genitais, ficaram bonitinhos. Bonitinhos não, né? E depois a libido sexual. Eu comecei a olhar para as meninas. Eu tinha idade de Quevedo. Olha que coisa bonita, não sei o quê. Menino desse safadeza. Não é safadeza, isso é hormônio, tá? Todo mundo faz isso. Se não fizer, tá morto. Olha o que é que a testosterona faz com a gente. Ó. Isso aqui sou eu, quando tinha a idade de Quevedo. Ó, a minha pele estimula o crescimento. Ó. O meu fígado, que vai sintetizar, atua no meu órgão sexual. Nos meus ossos acelera o crescimento. O meu cérebro, no bom humor, testosterona. Tá vendo? Eu vivo rindo por causa disso. Uhul. Os músculos aumentam. O rim estimula a produção de eritropoetina. E a medula óssea, que acentua as células tronco. Não é bonito isso? Agora, e as mulheres, professor? Ó, os ovários, tá vendo? Ó? Nesse caso, os ovários têm vários ciclos aqui dentro, desde os folículos de Grefg até você ovular, e quando você está nesse processo, você está produzindo dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. Quer ver a menina estrogênica? É aquela menina, bora, ei professor, esse menino aqui está me perturbando. Ó, se ajeite, viu? A menina estrogênica. Quer ver a menina progesterônica? Oh, professor, ele pegou o meu lápis, me ajude. Progesterônica. E a menina quando está menstruada? Nem estrogênica, nem progesterônica, porque esses hormônios desaparecem, vão lá para baixo mesmo. Olha o que é que acontece. O seu útero começa a desenvolver essas camadas, porque caso haja uma gravidez, a natureza não está nem sabendo que você tem 13 anos, 14 anos, não está nem aí. Você é uma mulher, é um bicho, é um animal biológico. Enquanto isso, ó, isso vai crescendo, ó, tá? E aqui no meio do ciclo, ó, você ovulou, ó. Você não engravidou, você ovulou. Você não vai estar fazendo sexo, então você não vai engravidar. E aí eu passo esse tempo todinho, ó. E como esse bichinho não foi fecundado, isso descama e você menstrua. Isso é uma condição biológica básica, pessoal. Não se envergonhe, peça ajuda sempre que for necessário, a coordenação, a direção da sua escola, porque eles vão te ajudar. Isso é biológico, tá? E aqui eu fecho dizendo que os testículos produzem a testosterona, que dá características sexuais secundárias e produção de esperma, e a massa músculo-esquelética, que é o ovário, prepara o útero e as mamas, e o estrogênio, características sexuais secundárias, tá? Aquela menina que fica bem toda, oi, dá, né? É o estrogênio. E por último, conheço os sinais. No menino, muda a voz, o corpo tende a ficar com forma mais masculina, o ombro largo em relação ao quadril, cresce o esqueleto, desenvolve as características sexuais,
crescimento de pé, mão, músculo de forma mais rápida e aumento dos testículos. O testículo do menino começa a crescer. Por volta de quanto? 11 anos. Já a menina mais cedo. A menina desenvolve mais cedo. Aparecimento de brotos mamários, uma pitombinha, aparece aqui. Cresce o esqueleto, ela cresce mais rápido que o menino. Desenvolve características sexuais, como os pelos pubianos, ela começa a guardar gordura no quadril, em relação ao ombrinho, fica com o corpo de mulher, né? A primeira menstruação, o corpo tende a ficar com forma feminina e crescimento de pés e mãos e músculos de forma mais rápida que o menino. E quando é isso? 9 anos e alguma coisa, isso é tudo média. Beleza? E aí, terminamos nossa aula. Não foi rápido? Foi rápido e voltei. Galera, parabéns pela força, parabéns pela energia. Continue assim, vocês estão só ganhando. Conexão Escolar, feito para você, para a educação entrar no seu lar. Abraço.